Profecia de São Malaquias, o último Papa. A igreja ajudou os judeus e não os nazistas. Correu aí o Papa na época, vamos chegar nele aqui, o Papa Pio XII, risco de vida, pelo que ele estava fazendo. A igreja, risco de ser dizimada, mas ajudou aí os judeus aos montes. Pois veio a propaganda comunista nitidosa dizendo o contrário, né? Mas na verdade ajudou e ajudou bastante. 105, Fides Intrépida, fé inabalável. Esse é o Pio XI, de 1922 a 1939. Pio XI enfrentou a ascensão do fascismo e do comunismo no mundo ocidental. Publicações recentes, fascismo de verdade, tá? Não é isso que eles falam agora, quem é de direita é fascista. Isso você tá ouvindo essas coisas, se você não sabe o que é fascismo, se você sabe, você fala, ridículo, claro que não é. Se você não sabe, você compra aí a bomba do jeito que eles estão vendendo, mas não tem nada a ver. Tá certo? Vai ver o que é o fascismo, a ditadura violenta que foi o fascismo, aí você vai começar a entender o que é que eles estão falando, que não bate com nada do que eles falam hoje em dia que é fascismo, não tem nada a ver, tá? É que ficou um nome feio, né? Fascista, né? Então pronto, fala contra os inimigos, você é fascista, hein, cara? Não é aquela coisa de molecada de escola, né? Pra desmerecer a pessoa na mídia, pra acabar com a... Tô defendendo ninguém não, tá? Eu só tô defendendo a história, porque o que é, o que não é, não é. Tá? Se os indivíduos são safados, são ladrões, são aí simplesmente desprezíveis, vendidos para a nova ordem mundial, a gente vem e fala, mas se os indivíduos não são fascistas, como falam de vários governantes do mundo inteiro, que isso não existe mais, a gente tem que falar a verdade. Só isso, não defendendo ninguém não, porque se eu gostasse de político, eu não estava na igreja, eu estava no partido político, é ou não é? Mais uma vez, pode-se dizer que a fide intrépida do Papa, sua fé inabalável, naquilo que ele acreditava ser certo, que pode ter evitado dificuldades ainda maiores do que as que se abateram sobre a Igreja Católica durante seu reinado. Então, a sua fé inabalável segurou aí a Santa Igreja, defendeu a Santa Igreja, podia ter sido muito pior do que foi. Sua coragem diante da qual Hitler zombou e se enfureceu, e diante da qual Mussolini desmoronou, sua crítica aberta ao fascismo e ao comunismo, e ao comunismo que perturbou os planos impiedosos dos ditadores e sua fé inabalável, tudo sustentou a igreja em um período de provações mais severas. Aí, a nossa igreja enfrentando o comunismo, fascismo, nazismo, simplesmente defendendo a verdade, defendendo os cristãos, os direitos dos católicos, os direitos da igreja, os direitos de Deus. Então você vê que nossa igreja é assim, gente. A nossa igreja nunca foi mancomunada com a nova ordem mundial, com o anticristo, com quem está no poder. A nossa igreja continua não sendo, porque desde quando o Bento XVI fazia parte dessa coisa aí? Não fazia. Agora, quem está lá não é mais Papa, então daí é outra conversa, é outra igreja, falsa igreja. Aí a gente vê tudo o que a gente nunca viu, porque não é igreja verdadeira mais, né? Enquanto era, não tinha isso daqui não. 106, Pastor Angélico. Esse aqui é o Papa Pio XII, aqui está escrito como venerável, 1939 a 1958. Pegou a Segunda Guerra Mundial em cheio. A publicação, e a Guerra Fria, né? Começo da Guerra Fria aí. A publicação dos documentos vaticanos relativos ao reinado de Pio XII deram ao mundo uma prova inabalável e irrefutável da grandeza e espiritualidade desse Papa. Ele era, no sentido mais verdadeiro da palavra, um pastor angélico para o rebanho confiado aos seus cuidados. E seu rebanho eram todos aqueles que sofriam. Apesar das acusações difamatórias indecentes publicadas sobre ele, Pio XII emergiu como um dos grandes papas de todos os tempos, embora o conteúdo de suas visões ainda não tenham se tornado de conhecimento público. Olha só, ele também tinha visões. Há poucas dúvidas que sua afinidade com o mundo espiritual era muito real e próxima. E até tem um filme que fala justamente do Papa Pio XII, que mostra os nazistas lá, chegando assim a meio metro da porta e passando na linha branca. Você saiu daqui, você está preso. Só querendo prender o Papa, e ele prisioneiro também do Vaticano então. Só que nessa época, os judeus que eram perseguidos, eles entravam nos mosteiros, o filme mostra bem isso daí. Entravam nos mosteiros, as igrejas passavam por funcionário, por monge, por freira. Justamente até que os nazistas pegaram o que estava acontecendo, mas quantos eles não salvaram, aí colocando em trem, com risco da própria vida de padres, de bispos, naquela época era outra, igreja verdadeira é uma beleza, né? Essa é a igreja verdadeira, certo? 107, Pastor et Nauta, pastor e marinheiro, João 23, de 1598, ou melhor, de 1958 a 1963. Como bispo e papa foi pároco, e a profecia que se referia a ele como marinheiro aponta para o tempo em que foi patriarca de Veneza, situada no próprio mar.
108, Flors Florum, Flor das Flores, Paulo VI, de 1963 a 1978. A profecia se refere a seu brasão papal com 3 flores de lis. 109, De Medietate Lunae, do meio da lua, João Paulo I, 1978, apenas 33 dias. Ele foi eleito em 26 de agosto de 1978, quando a lua estava meio cheia. Ele nasceu em Forno de Canale, na província e diocese de Belluno, que significa Bela Lua, quando a lua estava crescendo, e foi eleito pontífice quando a lua estava minguante. Ele morreu logo após um eclipse da lua. Esse aí foi morto, né? Isso aí ninguém tira da minha cabeça que foi morto. Inclusive, já teve notícia aí do cara que matou ele, dizendo que matou mesmo, que entrou no Vaticano e envenenou ele, e que foi facilitado por bispos e cardeais da época lá, num conluio contra ele, que ele queria moralizar as finanças do Vaticano. Aí, como viram que ele era um papa muito popular, maravilhoso, né? Que dizia que ele queria falar com as pessoas de forma simples, como um catequista de paróquia. Que maravilha um papa falar isso, né? E aí mataram ele, né? Porque ele queria reformar lá os escândalos que estava tendo na igreja da parte financeira, ele queria acabar com tudo isso. Aí, infelizmente, já viu. Profecias do Fim do Mundo. Esse livro traz as principais profecias reconhecidas pela Santa Igreja de santos, santas, beatos, veneráveis e papas sobre o fim dos tempos, os tempos do Apocalipse que nós estamos vivendo. Importantíssimo para você entender o que vem por aí. O livro Profecias do Fim do Mundo está na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br, em tiragem limitada. Adquira logo o seu!